Bora virar a chave e falar do Atlético aqui no nosso Bate Pronto Paraná. Dudu Oliveira tá chegando com as informações do Furacão, que continua investindo na negociação com o zagueiro Dantas. Fala, Dudu. E faltando poucos dias para a abertura da janela de transferências da metade da temporada, o Atlético segue de olho em reforços para o segundo semestre. As negociações pelo zagueiro Dantas retornaram e o Atlético segue negociando com o Novo Horizontino para a contratação do jogador. Num primeiro momento, o Atlético queria, mais uma vez, conseguir um empréstimo pelo zagueiro Dantas. Porém, o Novo Horizontino só aceita vendê-lo e o valor é algo em torno de 13 milhões de reais que o Atlético vai ter que desembolsar. Então o Atlético segue de olho nessa situação e buscando mais um zagueiro para o restante da temporada. E aí, a gente já falou um pouco do zagueiro Dantas ontem, com a Jana, com o Guilherme, e aí, Felipe Dalck? Seria uma boa pro Furacão? Eu gosto, acho um bom zagueiro, acho que ele consegue ter um impacto legal, ele pode se tornar titular do Atlético, inclusive. Ele é bastante versátil, porque ele joga em qualquer uma da zaga, mas ele também joga de volante, né? Então, é um cara que pode ser útil, né, num geral, como composição de elenco. Hoje eu não acho, Jana, com o impacto que teve Arthur Dias, Aguirre jogando bem e um dos laterais na zaga, que o Dantas chega para ser o titular absoluto. Não vejo o Atlético comprando ele para ser o titular absoluto, mas vejo também como uma aposta, né? Como um sentido de valorização, porque 21 anos é jovem, exatamente, fez uma ótima Série B ano passado. Então eu vejo muito mais nesse sentido, Jana. Eu acho que é sempre uma opção, né? Ainda mais com o esquema do Odair, né? Que ele precisa ali de 3 zagueiros, seja Benavides, né? O Esquivel, mas ele joga dessa maneira. É importante você ter mais um zagueiro, até porque o Atlético teve desfalques, né? Na defesa e eu acho que ele é um cara que, substitui a altura, né? É um cara que tem qualidade, principalmente na saída de bola, como o Dalck falou, essa questão de atuar não só como zagueiro, mas como volante. Eu digo não só pela posição em si, mas porque ele pode ajudar muito na construção, que eu acho que muitas vezes o Atlético precisa ali também, né? Além de ser um bom defensor. É um jogador que tem outros clubes de olho, né? Que não é a primeira vez que o Atlético faz esse contato. Eu acho que talvez essa investida agora, ela meio que tem que ser cirúrgica, né? Porque o Atlético vai ter que fazer um investimento. E a ideia ali, eu acho que inicial era não gastar tanto, né? Só que eu acho que como tem outros clubes também na parada, certamente o Dantas vai escolher para onde vai e o Atlético vai ter que fazer um investimento para trazê-lo. Mas eu acho que é um investimento realmente, porque é um jogador que certamente vai render, não só para agora, né? E tem uma valorização dele também com esse tanto de procura pelo jogador, né? É a venda da história do Novo Horizontino, talvez, né? Com certeza. E assim, a gente achou, né, Luca, que quando o Bruno Baldini chegou, poderia ser ele já, né? Poderia acabar essa procura pelo Dantas, porque também é uma aposta olhando para o futuro. Tem 19 anos. O Dantas, claro, mais experimentado, um pouco mais rodado, um jogador mais pronto, mas mesmo assim continua sendo uma aposta em termos de futuro, em pensamento de elenco. Perfeito. Né? E eu não sei se hoje o Atlético está tão disposto assim a pagar 2 milhões de euros por uma aposta. E aí é interessante a gente observar também do que o Atlético quer, né? Porque a gente até trouxe algumas semanas aqui que o Atlético tinha manifestado o interesse em trazer o Rodinei, a negociação não vai mais acontecer, e aí traria um Rodinei para transformar o Benavides num terceiro zagueiro. Aí o Atlético busca o Bruno Baldini, que é um jogador que nunca jogou uma Série A, mas em tese é um atleta que chega mais pensando no futuro, assinou um contrato longo do que propriamente jogar agora. O Dantas, em tese, seria um cara à frente do Baldini, não apenas porque é mais velho, mas também porque já tem uma rodagem, já é mais uma realidade do que o próprio Baldini, só que aquela coisa, acho que se Mas ele também nunca jogou a Série A. Exatamente, seria uma aposta, né? Não acho que seja um cara que viria para resolver todos os problemas do Atlético na defesa, porque hoje o Atlético ele tem um zagueiro que é titular absoluto, que é o Arthur Dias. O Aguirre eu acho que é um cara que, mesmo que não seja um zagueiro espetacular, ele te entrega bem. A dúvida é você saber como você monta esse sistema defensivo do Atlético. Você pode ter um Benavides como terceiro zagueiro, você pode ter um Esquivel como terceiro zagueiro, mas acho que já deixa claro que o Teran perdeu credibilidade, perdeu força internamente dentro desse time, até muito por conta das questões físicas, e aí abre-se precedentes para Bruno Baldini, para possivelmente agora para Dantas, contando um cenário que o Atlético
tem ainda o Léo dentro do seu plantel, mas só tá esperando realmente uma possibilidade para negociá-lo. Com certeza. O Léo é o mais dos descartáveis nesse caso. Só que assim, enquanto ele não jogar, e ele não vai jogar porque ele não tá bem, vai só diminuir o valor dele. É que o Atlético investiu uma E grana. o Atlético pagou 12 milhões de reais no Léo, velho. Num Léo que era líder no Vasco, inclusive. Líder de vestiário, jogador importante. Eu, na época, no início do ano passado, eu gostei da contratação dele. Eu achei que era um cara que ajudaria o Atlético. Também. Mas, assim, o Léo, infelizmente, teve momentos muito ruins no Atlético no ano passado. Ele jogou bem como lateral, né? Como lateral esquerdo. Que é quando ele surge, né? No Fluminense. No Londrina, ele era lateral esquerdo também, quando ele é emprestado. Bahia, ele se transforma em zagueiro no São Paulo com o Diniz. Então ali muda bastante esse nível dele, mas assim, tem que observar o que o Atlético quer fazer. Gosto do nome do Dantas, mas é aquela coisa, o Novo Horizontino quer fazer do Dantas a maior venda de sua história, e aí é saber se o Atlético vai querer pagar o que o Novo Horizontino quer receber. E apenas pra gente trazer informação, no Brasileirão Sub-20, o Atlético venceu o Cruzeiro por 3-0, entrou na zona de classificação para a próxima fase a 3 rodadas do fim da competição. O Fábio Luiz marcou uma vez pro Atlético e o Sorriso fez os outros 2 gols. O Atlético está na 6ª posição com 25 pontos em 16 jogos e agora o Atlético vai visitar o Fluminense na próxima rodada, sábado, 3 horas da tarde, em Duque de Caxias.